Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa Escola da Fé. Toda quarta-feira aqui estamos reunidos para refletirmos sobre a caminhada na fé, sobre Sagrada Escritura, né? E sobre a igreja também, como é que nós caminhamos aí, vamos de alguma maneira compreendendo melhor a nossa fé. Então, boa tarde, boa noite também para os nossos irmãos e irmãs internautas, nossos missionários aí do Brasil e todos aqui reunidos. Assim nos reunimos na Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Invoquemos o Santo Espírito sobre nós para que possamos compreender melhor a Sagrada Escritura e que Ele nos enriqueça espiritualmente na caminhada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião, se nos unimos Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então nós estamos refletindo aqui sobre a carta aos Gálatas de Paulo, né? Essa discussão a respeito da necessidade ou não de ser, antes de ser cristão, ser também um judeu, né? Ser aquele que está sujeito à lei do Antigo Testamento. Essa questão vai longe, né? Tão longe que ela termina tendo um desfecho, como desfecho, o primeiro concílio da nossa igreja, chamado Concílio de Jerusalém, onde ali vão se dirimir as dúvidas, as questões de Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, João, enfim, aqueles que vão discutir ali alguns problemas iniciais a respeito da fé, a respeito da graça nas nossas vidas e a respeito da questão de seguir os mandamentos, né? Como é que a gente junta graça e mandamentos, tá certo? Então, na semana passada, nós tivemos problemas aqui de transmissão, chuva, etc. E aí diminuímos um pouco o encontro. Então hoje vamos ver se a gente desconta um pouquinho mais, a gente se estende um pouquinho mais, né? Para semana que vem nós encerrarmos essa carta aos Gálatas. São apenas 6 capítulos. Já leram o texto sagrado? 6 capítulos? Já? Vocês aí também já leram o texto sagrado? Não precisa mais muita coisa, só tirar alguma dúvida? Ou precisa aprofundar? Precisa aprofundar? Não? Então vamos continuar aqui. Então, como nós falamos aqui, nós falamos sobre a questão da liberdade, né? E a liberdade orientados pelo Espírito. Foi o último encontro lá, e aí no final nós temos aqui a conclusão. Então agora nós vamos usar o texto sagrado e pegar os diversos capítulos e pensar algumas coisas ali que são chaves, que são importantes para a compreensão da carta e a compreensão de toda essa discussão a respeito entre graça e a questão de seguir a lei, questão dos mandamentos. Então vamos lá. Então na carta, a estrutura da carta, nós já vimos rapidamente toda a estrutura. Agora nós vamos detalhar algumas partes, tá certo? Dê uma olhadinha no Facebook. Agora eu publiquei também no YouTube, na minha página do YouTube. Quem não tem acesso? A paróquia tem uma página no YouTube, a gente vai postar logo após a... Ah, ótimo. Também na página do YouTube da paróquia.
então também será postado na página do YouTube da paróquia, porque algumas pessoas me escreveram dizendo que não tinham Facebook, né? Algumas pessoas não têm. O YouTube é mais natural, está mais ali, é mais amigável ali na internet e no smartphone, né? Então nós temos uma pequena introdução ali, no capítulo 1, versículo 1 a 5, né? Então ele faz essa pequena introdução e a gente vai ver que normalmente na sequência existe ali o que ele chama de uma ação de graças. Eu peguei da carta aos Romanos para que a gente visse um modelo de ação de graças, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui como é que ele introduz aqui, como é que ele começa conversando lá com a carta aos Gálatas. Já vou avisando que ele está, o povo, ele tinha, como eu já disse antes, né? Mas é sempre bom recordar, ele foi lá anunciar um evangelho, né? Foi anunciar, e é bom a gente entender, porque está escrito, se a gente olhar na carta aos Gálatas, está escrito um evangelho diferente daquele que eu vos ensinei, tá certo? Nós falamos no começo aqui que a carta foi escrita no ano 53, mais ou menos, 53 e 55 da nossa era. O primeiro evangelho foi perto do ano 60. Aí vocês vão falar, escuta, mas que evangelho é esse? Tinha um evangelho antes de 60? Não tinha, né? O primeiro evangelho foi o de Marcos, mesmo na Bíblia, lá está na sequência, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas escrito foi Marcos, né? A ordem ali tem outros motivos que em outro momento a gente explica melhor. Mas não havia nenhum evangelho. Que evangelho é esse? Então, evangelho vamos à definição de evangelho, né? Evangelho é a boa nova, é a boa notícia, é o anúncio de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, da sua pessoa, das suas atitudes, da sua morte e ressurreição. Isso é evangelho, ok? Senão alguém mais assim pode olhar lá e falar, mas não tinha evangelho, como é que ele levou algum evangelho, né? Até mesmo Lucas, ele vai escrever o evangelho também baseado em Paulo. Então esses textos aqui são anteriores a qualquer um dos 4 evangelhos, tá certo? Vamos ler juntos aqui o início da carta e ele se anuncia, né? Vamos lá? Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando ainda, que se entregou por nossos pecados para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Já dá para perceber aqui, nessa introdução, o tom da carta, né? Então, olha o que ele diz aqui, né? Então, por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vós graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, né? Então, Paulo também se coloca ali como apóstolo. Você vai falar, mas escuta, não eram 12? Não eram 12 apóstolos? Paulo é o 13º? Então, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Paulo também foi enviado por Jesus? Foi. Não esteve na última aula, no caminho de Damasco, tá certo?
Ele tem aquele encontro místico com Jesus, tá certo? Que o envia também, tá certo? Então ali nós temos esse envio de Paulo como apóstolo, tá certo? Então aqui ele dá o tom, então, desse Jesus que se entregou por nossos pecados. Então ele se entregou por nossos pecados. Então a remissão está no seu sangue derramado, na sua morte e ressurreição, para nos libertar da perversidade do mundo presente. Então veja, ele é aquele que nos liberta. Aí você pode dizer, mas escuta, mas e os mandamentos? Os 10 mandamentos e toda a lei do Antigo Testamento não nos liberta? Não basta, né? Os mandamentos faz com que a gente viva melhor, se relacione melhor entre nós, nos respeitemos mais, você não roube, não mate, né? Seja fiel, etc. Mas ele não permite que ocorra a salvação. Tá certo? Entendido isso aí? Então veja, então a salvação, a libertação e a remissão dos pecados, olha, ele se entregou por nossos pecados. Então cumprir os 10 mandamentos consegue apagar os nossos pecados? Não, porque a gente não cumpre. Tem alguém que cumpre os 10 mandamentos perfeitamente? Não. Nós somos eternos aprendizes dos mandamentos e é preciso que os sigamos. Porém, e ele defende a vida. Eu até falei que o 5º mandamento era o mandamento central ali, né? Não matarás, isto é, defender a vida em todas as instâncias. Tá certo? Muito bem. Diga. Diga. Então eu converso mais aqui. Nos libertar da perversidade do mundo presente. Só que é uma constatação. Naquela época, Paulo faz uma leitura da realidade do mundo e conclui que o mundo é perverso. E hoje, mudou? Não evoluímos? Piorou? Não, algumas coisas melhoraram, mas espiritualmente ainda falta muito. Até como pessoas civilizadas, falta muito, né? Muito bem. Então aqui, como eu tinha colocado aqui, que ação de graças não há, tá certo? Ação de graças não há. Eu fui buscar na carta aos Romanos, para a gente dar uma olhadinha no modelo, como Paulo faz essa ação de graça. Então ali primeiro ele se apresenta, ele fala para quem está mandando a carta, quem está com ele, ali ele está falando ali dos seus companheiros, né, que estão com ele nesse momento da carta, lá em Éfeso, né? Acho que nós falamos onde a carta provavelmente foi escrita, né? Em Éfeso, que foi escrita para a Galácia e para os Gálatas, né? Então essa carta, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 8, eu tirei essa parte aqui. Vamos ler? Primeiramente, dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é preconizada a vossa fé. É bom ouvir isso aqui de Paulo? Muito bom, tá certo? Então, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele já tinha ido a Roma? Não. Antes de ir a Roma, ele queria ir a Roma, já tinha marcado várias vezes, mas ele escreve a carta aos Romanos antes de ir a Roma, antes de conhecer a comunidade. Porém, ele já se correspondia com a comunidade através de carta. E aqui, então, ele elogia, né? Ele faz uma exortação, ele faz uma... Primeiramente, dou graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é preconizada a vossa fé. Isto é, vocês estão caminhando na fé. Mas como é que ele começou a manifestar a escritura lá se não tinha convidado a
Se ele não tinha? E da Roma ainda. Ele não tinha ido a Roma, mas já havia comunidade cristã lá. Então, Quem? Pedro? sim, de Pedro e outros apóstolos que ficaram em toda aquela região, que foram até a Espanha, né? Tiago, por exemplo, foi para a Espanha ali, né? Então, já existe comunidade ali em Roma. Mas, se vocês quiserem, um mergulho na Carta aos Romanos. Só que são 16 capítulos, né? E é muito bonita. A gente pode caminhar aí nessa Carta aos Romanos mais para frente aí, né? Depois das férias aí, né? Então, veja, este aqui é um exemplo de ação de graças que Paulo fez lá? Não. E é isso que nós vamos ver. No lugar de ação de graças, ele já vai dando bronca. Aqui ele está dando elogio, não é verdade? Aqui ele está dando elogio. Olha, a fé de vocês é preconizada em todo o mundo, né? Parabéns, dou graças a Deus, etc, etc. Essa estrutura aqui, que é chamada de ação de graças, né? Então vamos caminhando aí. Tudo bem até aí? Vocês aí também, dúvidas, escrevam. Ninguém escreve, eu não sei o que acontece aí, que eu não consigo. No encontro passado até que tivemos algumas questões aí que eu acabei respondendo aqui mesmo, né? Então vejam, ao invés disso, tem o que a gente chama de admoestação, né? Admoestação. O que é a admoestação? Chamar a atenção, né? Então, chamar a atenção porque tinha alguma coisa errada ali, né? Tinha alguma coisa errada, né? Então, aí, nessa parte aqui, no capítulo 1, logo aquela outra parte lá de introdução foi 1 a 5, né? Capítulo 1, versículo 1 até versículo 5. Aqui, logo no 6º, né, como não houve ali ação de graça até o 10º, ele começa dizendo isso aqui, ó. Vamos ler juntos? Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. Bem objetivo, Paulo aqui, né? Ele já começou falando, olha, eu estou assim admirado. Como é que eu vou aí, ensino o Evangelho de Jesus Cristo, a graça de Deus, a graça contida em Cristo, olha, a graça de Cristo, para um Evangelho estranho, diferente. Não foi aquele Evangelho que eu anunciei para vocês, né? Não foi o Evangelho que eu anunciei para vocês. E ele vai então, esse é o tom inicial da carta. É o tom inicial da carta. Alguém pode falar assim, bom, interessante tudo isso aí, né? Mas para a nossa vida, para a nossa fé, será que isso vale também para a gente? Vale para a gente? Né? Será que a gente está seguindo o Evangelho de Jesus Cristo? Será que Paulo daria alguma bronca na gente hoje? Então, é isso que a gente vai ver aqui nesses 6 capítulos agora. Vamos adiante aí. Vamos ver se a gente consegue fazer aí até a metade, né? Um pouquinho para frente talvez, né? Então, e ele continua no 7º, tá? Vamos ler juntos? De fato, não há 2 evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Paulo está bem bravo, eu diria. Não é não? Então veja aqui, olha o que ele está dizendo.
De fato, não há dois evangelhos. Tá certo? E não há dois evangelhos, né? Mas escuta, mas nós não temos 4 evangelhos? Tem o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. Vejam, o evangelho é único, a mensagem é única, porém ela é vista por várias faces, tanto que os 3 primeiros evangelhos nós chamamos de sinóticos, isto é, tem a mesma visão, a mesma ótica, tanto que, bom, isso aí no outro momento a gente vê. O evangelho de Mateus a gente diz que é o evangelho de Marcos acrescido, restilizado, né? E Lucas vai fazer uma compilação de tudo que já tinha sido dito nos evangelhos, né? De tudo que tinha sido dito em Marcos e Mateus, e vai acrescer a sua convivência com Paulo e convivência possivelmente em Éfeso com o grupo de Maria, ou talvez até com a própria Maria, né? Tanto que nos primeiros capítulos ali, no primeiro capítulo, segundo, nós temos ali uma referência ali a Jesus Cristo, quando era jovem ainda, lá em Lucas, né? Então, o evangelho é só um. Então, não há 2 evangelhos. Esse evangelho diferente que vieram pregar, ele é verdadeiro? É falso. Aí começou o pois é. É um fake, um evangelho fake aqui. Então veja, é isso que nós vamos ver aí, como é que foi anunciado aí. Então ele fala, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós. Tá certo? Por isso que a igreja, ela procura, né, fazer com que tenhamos a unidade através do Papa, através do Bispo, né, e falemos uma só língua. É lógico que existem algumas visões sobre alguns assuntos não tão centrais, tá certo? Existem movimentos que enxergam a caminhada aí de uma maneira diferente, mais alegre, outro mais sóbrio, etc. Mas isso não é a parte central do Evangelho. O Espiritismo. Não tem o Allan Kardec. Oi? Aquele livro lá, Evangelho segundo Allan Kardec. Tem o Evangelho segundo Allan Kardec, né? Entra aí? Não entra aqui não. Isso aqui por enquanto são os 2, mesmo porque Allan Kardec é do século XVIII, né? Isso aqui foi feito lá no século I lá. Mas querem perturbar, veja, pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o Evangelho de Cristo. Qual é o Evangelho de Cristo? Aquele que ele tinha anunciado. Né? Isso provoca divisão. A palavra diabolos quer dizer aquele que divide. Qualquer coisa dividida, qualquer coisa ou alguém, algum grupo que esteja dividido, ele vai se enfraquecer e pode sumir. Tá certo? Uma comunidade dividida, ela se enfraquece na caminhada de fé, né? Uma sociedade entre pessoas, né, um empreendimento qualquer, que tenha sócios ali, e eles estejam divididos, vai enfraquecer. Cada um vai estar querendo cuidar só da sua parte, e aí o todo ali vai enfraquecer. Um casal que esteja dividido, o que vai acontecer? Vai dar certo? Também não vai dar certo. A família vai estar dividida, né? E um país dividido? Pois é, país dividido se enfraquece, né? Se enfraquece. É bom a gente, tá vendo aqui como é que a gente vai vendo as coisas aqui, né? É bom a gente se unir aí, né?
mesmo apesar das diferenças. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, veja, agora ele foi longe, né? Alguém, nós ou um anjo baixado do céu vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. O que quer dizer anátema? Expulso. Numa linguagem nossa, né? Que ele seja excomungado. Que ele seja excomungado. Aqui Paulo fala de uma maneira bem objetiva, clara, sem meias palavras. Às vezes, né, é preciso que a gente use de autoridade, né? Paulo fala com autoridade, e assim é preciso que a gente se coloque com autoridade, principalmente se a verdade está do seu lado. A verdade está do seu lado, né? Então você tem que, pode ser até um anjo baixado do céu que vem aqui falar coisa diferente, ou eu mesmo, se eu falar uma coisa diferente do que eu já disse, é porque eu fiquei louco, tá certo? Então não acreditem. Oi? Isso, a máscara cai, né? Que ele seja anátema, que ele seja de alguma maneira expulso aí. Por que Paulo fala de uma maneira tão forte assim? O que está acontecendo para que ele fale de uma maneira tão forte? Então, mas por que ele fala assim, tão assim, tão... Então, há muita mentira. O ponto-chave aqui é o seguinte, é que a comunidade pode se dividir, enfraquecer e pode sumir. Pode sumir, tá certo? A comunidade, se a gente olhar lá de Israel, olha que estava Pedro lá, Pedro, Tiago ficaram lá, mas a comunidade não seguiu muito adiante não, tá certo? Por essa questão judaica aí, que causou algumas divergências ali. Então, como o risco era grande, né, e Paulo quer preservar a comunidade, né, então ele fala dessa maneira enfática, e à primeira vista assim, você fala, nossa, mas ele tá bravo aqui, né? Mas ele fala isso, ele fala dessa maneira, para que a comunidade sobreviva, compreendam o verdadeiro evangelho e sigam adiante. Certo? Compreendido? Não é porque Paulo estava estressado por alguma coisa, não. Não é. Ele quer que, ele está querendo preservar a comunidade ali, né? Está querendo preservar a comunidade. Mas também a questão da cultura, né? da miscigenação dos povos. Isso, Vai trazendo os costumes dos deuses. Isso. Então, a Isabel aqui lembrou algo muito importante, né? Nós temos que, por isso que eu dei aquela introdução toda lá. Então, como é que eram os Gálatas, que nós falamos? Eles eram bárbaros, lembram disso? Bárbaros, eles eram mercenários, levada? Não, tá certo? Eles vinham lá da Gália, que é a região ali, tinham gestos refinados para comer, etc. Não, né? Diziam que eles eram homens altos, de cabelo comprido, avermelhados, né? Então, eram pessoas supersticiosas, né? Acreditavam ali em várias coisas, tanto que acreditaram até vieram os judaizantes lá, né? Vieram mostrar um evangelho meio diferente, e eles acreditaram, né? Eles acreditavam de uma certa maneira.
Tinha outra coisa que ali tinha essa miscigenação, tinha essas várias religiões, né, que se misturavam ali. E tinham também, que nós falamos, né, muitos escravos. Né? Como eles tinham conquistado muitos povos, eles traziam para eles viverem bem e o povo escravo. Isso, é dos bárbaros. Só que a língua deles era da França, né, da Gália, tá certo? Então, a origem deles é dali. Tudo bem? E ele continua aqui, vamos lá. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Continua forte aqui, o tom, ele não abaixa o tom, né? Ele não abaixa o tom. É porventura o favor dos homens que eu procuro? Eu procuro agradar aos homens? Né? Ou de Deus, ou procuro agradar a Deus? Né? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Então, às vezes, a igreja, ela fala algumas coisas que desagradam ao mundo. Né? Se fala assim, em termos de marketing, né? O marketing tenta agradar quem? Todo mundo, tá certo? Então a igreja, ela procura seguir a tradição, aí fala, mas é muito tradicional. É a tradição de Cristo, nós seguimos. O que a gente vai fazer? Quer mudar? Vamos seguir outro? Não, a gente segue Jesus Cristo. Então, muitas vezes, a palavra de Deus, ela, né, tem no Apocalipse, né, Apocalipse diz assim, sobre a palavra de Cristo, né? Muitas vezes a gente olha os textos, né, os evangelhos, etc., eles são assim, nossa, que legal, que bonito, quanta sabedoria, como é bom ouvir a palavra de Deus, né? E aí lá no Apocalipse ele diz assim, essa palavra é muito boa na boca, na língua, é doce como mel. Quando chega no estômago, é amargo como fel. O que significa isso? Num primeiro momento a gente pode até achar interessante, até bom, até uma estrutura boa, acha, nossa, que legal, quanto amor, né? Quanta generosidade. Só que quando ela vai descendo, quando você começa a assimilar, começa a fazer com que ela faça parte de você, quando ela chega no estômago ali, né? Que ela vai sendo, vamos chamar entre aspas, metabolizada, né? Aí ela começa, por quê? Você vai ter que mudar alguma coisa. Você vai ter que transformar o seu espírito. E a gente gosta de mudar alguma coisa? Não, né? Nem lugar da mesa as pessoas gostam de mudar, né? O povo costuma sentar sempre no mesmo lugar da mesa. Quando a gente é convidado, eu fico pensando assim, tio, onde é que eu posso sentar aqui para não desagradar alguém, né? Porque é assim, não gostamos, temos dificuldade com mudança. Apesar de tudo estar mudando o tempo todo, né? Mas nós temos uma certa dificuldade, ficamos impacientes com muita mudança, né? Então, esse Paulo aqui, ele continua pegando firme aqui, né? Então, precisamos agradar a Jesus, né? Isso não significa que devemos maltratar outros, né? Porém, é preciso que seja dito, né? Por isso, quando eu faço uma homilia, eu fico pensando, né? A gente fala assim, nossa, gostei muito, né? Falo, será que foi bom ou será que foi bom ou foi ruim, né? Porque às vezes você pode falar que gosta por algum aspecto, mas não sei se transformou, né?
Tudo bem. Aí nós temos o conflito de Paulo com Pedro. Se a gente olhar na Bíblia, né, nas Bíblias que tem assim, uma tradução mais fiel ao texto original, aí ele fala Cefas. Quem que é Cefas? É Pedro. Mas e o que é Cefas? Não, Cefas e Pedro é o mesmo nome, só que Cefas é em hebraico. Judeus, tá? E Pedro o que é? Petros, Petra, é em grego. É em grego, né? Então nós temos até alguns apóstolos, uma hora eles falam um nome, outra hora falam outro, uma hora falam o nome em hebraico, outra hora falam o nome, Paulo mesmo. Em hebraico, qual que é? Saulo. E em grego? Paulo. Né? Então aí nós vamos ter um conflito de Paulo com Pedro. Vai sair faísca daí, não vai não? Veja, é como se estivéssemos ali, na época, eram os cardeais da igreja. Pedro, lá em Jerusalém, né? E Paulo, entre os gentios, entre o povo greco-romano, tá certo? Então veja, eram os pilares. Tanto assim que quando é que se comemora o dia de São Pedro? De 29 de junho. E de Paulo? 25 de janeiro, não. 5 de janeiro, não. Paulo não tem dia. Como é que despreza assim? É o mesmo dia, é 29 de junho. 29 de junho. Paulo e Pedro são os pilares da nossa igreja e comemoramos no mesmo dia, tá certo? 29 de junho. E 25 de janeiro? É a conversão de Paulo, tá certo? É quando ele cai lá do cavalo, que o povo chama, né? Cai do cavalo. Oi? Mesmo dia. Paulo e Pedro. Não, dia 25 de janeiro. Não, 25 de janeiro é conversão de São Paulo. Conversão, quando ele cai no caminho de Damasco, quando ele cai lá cai do cavalo, né? Então vamos ver essa parte aqui, eu peguei lá no capítulo 2, versículo 11 a 13, tá certo? Ele está se reportando, deixa eu só explicar melhor aqui. Veja, ele escreve a carta para os Gálatas e ele está onde mesmo? Em Éfeso. Né? Lembram disso? Está em Éfeso. Aí, quando eles estavam em Antioquia, né? Então Paulo vai falar aos Gálatas sobre essa crise aí lá em Antioquia. Antioquia foi um lugar que acolheu a palavra de Deus, acolheu o Evangelho, e as comunidades começaram a aumentar, tanto que quem era o responsável era Barnabé. Barnabé foi buscar Paulo, falou, você precisa ir lá ajudar a gente, porque o negócio está assim. E aí Paulo é introduzido nessa caminhada, e depois quem assume o protagonismo, quem assume a liderança, é Paulo, e Barnabé termina sendo alguém que ajuda Paulo, né? Muito bem, vamos ler então, lá no capítulo 2. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opôs-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns de junto de Tiago, ele tomava a refeição com os não-judeus. Daqui a pouco a gente vê o resto ali. Deu para entender aqui? Então veja, o conflito. Mas quando Cefas quem que é? Pedro. Quando Pedro chegou a Antioquia, ele está contando para eles lá, né? Opus-me a ele abertamente.
Isto é, falei abertamente na cara dele, tá certo? Pois merecia censura. Vocês vão falar, então foi a crise dos cardeais, né? Os dois cardeais ali que se desentenderam, né? Depois eles passaram a se entender? Sim, a partir do concílio de Jerusalém. Então, toda vez que tem um concílio, é porque está havendo não se está compreendendo direito alguma questão da fé, né? Então, por isso que a gente diz concílio. Concílio é para conciliar. E a gente só vai conciliar quando existe divergência. Quando existe divergência, né? Ele tinha que escutar Pedro, não tinha? Tinha que escutar Pedro. O Pedro era um líder. Ela está dizendo aqui que Paulo, essa nossa irmã aqui, deixa eu traduzir aqui, o povo não deve estar ouvindo. Então ela está dizendo o seguinte, que Paulo deveria ouvir Pedro, isto é, porque Pedro é uma liderança lá de Jerusalém, lá das origens, era judeu, junto com Tiago e João, tá certo? Mas vejam, por mais que exista o respeito, depois nós vamos ver num outro texto, né, que tem esse respeito, ele respeita Pedro. Porém, quando se refere àquilo que é essencial, é preciso que se coloque, que as coisas sejam colocadas pela igreja, tá certo? Pelo bem da igreja, né? E é por isso que Paulo fala desse jeito: opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns de junto de Tiago, que Tiago é de Jerusalém junto com Pedro, né? Ou com Cefas, ele tomava refeição com os não-judeus. Então, isto é, ele tinha visitado, porque Antioquia, como estava borbulhando, vários líderes foram para Antioquia. E estava Barnabé, Paulo lá em Antioquia. E receberam Pedro. E Pedro, junto com o povo lá, porque o que o judeu dizia? Se você comer junto com o estrangeiro, você fica impuro. Você fica impuro. Você não podia tocar, ficava impuro. Você dividir refeição também, não? Lembra quando, como Jesus era criticado pelos fariseus, quando Jesus ia comer na casa dos pecadores? Falava para os discípulos: escuta, o líder de vocês aí não está sabendo onde é que ele está indo? Se ele comer lá, ele vai ficar impuro, né? Então, e aí Pedro, apesar de ter resistido num primeiro momento, mas ele começa a tomar refeição ali com aqueles que vinham do mundo pagão, né? Só que o que aconteceu? Aí veio Tiago, lá de Jerusalém. Quando veio Tiago, foi: opa, Tiago não vai gostar disso aqui, de me ver comendo aqui, né? Então, ele tomava refeição com os não-judeus. Vamos seguir aí para a gente entender agora. Mas, depois... Demais judeus acompanharam nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Entenderam? Sim. Deu para entender o contexto aí? Então veja,
Depois que eles chegaram, então eles estavam lá em Antioquia, tá certo? Estava lá tinha também inclusive Barnabé, que estava junto com eles, né? Paulo, Barnabé e Pedro estava lá, e eles comiam, etc. Quando chegou Tiago, né? Depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e afastar-se. Por quê? Ele tinha medo, por medo dos da circuncisão. Quem que eram os da circuncisão? Os cristãos de origem judaica, que era Tiago e João. Tá certo? Por quê? Ele estava com medo, porque aí ele poderia ser criticado pelos outros. Tá certo? E Paulo vai censurar Pedro, né? E os demais judeus, quem são esses demais judeus? Que tinha judeus também lá em Antioquia, convertidos ao cristianismo, né? Os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação. Olha aquele dissimulado, né? Fica disfarçando ali que, estou aqui, mas não estou em contato, não. Eu me mantenho puro, né? A ponto de Barnabé. Veja, Barnabé foi o padrinho de Paulo. Padrinho de Paulo, quando Paulo foi batizado, na época Saulo, né? E Barnabé também entrou nessa. Até Barnabé, dissimulação a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Chamou de hipócritas. O bicho está pegando, né? Pegou aqui. Deu para entender isso aí, né? Tudo bem, gente. Oh, meu Deus, como o tempo passa. Então, aí, Paulo continua. Vamos lá? Com Cristo eu vivo, mas não sou eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não invalido a graça de Deus. Ora, se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu por nada. Outro texto forte, essa carta aos Gálatas, ela nos ajuda muito a compreender a fé. Essa crise, esse conflito, faz com que a gente compreenda muito, né? Com Cristo eu fui pregado na cruz. Em Cristo, isto é, eu morri em Cristo. Eu morri. Mas só que Ele ressuscitou. E eu ressuscitei junto com Ele, ainda na carne. Está dando para entender? Assim eu vivo, mas não eu. A vida interior de Paulo, essa vida interior é Cristo, é Jesus. É Cristo que vive em mim. Aí você vai dizer assim, escuta, mas e a minha individualidade? Eu tenho um espírito. Minha liberdade, minha individualidade, como é que fica? Se é o Cristo que vive em mim. Mas o Cristo não libertou por causa da liberdade dele? Cristo libertou pela... Paulo fala depois, mais para frente ali. É para a libertação, para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Mas, vejam, estou dizendo aqui, é Cristo que vive em mim. Essa vida do Cristo, na verdade, ela me dá nova vida no meu espírito, no meu próprio espírito. Não está anulando o meu espírito. Deu para entender? Não estou falando aqui
que está incorporando um espírito, tá certo? Não é isso. Essa força do Cristo me dá uma nova vida. E uma vida humana? Não, divina. Uma vida divina. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé. Então veja, ele mistura carne e fé, e espírito. E ação do Cristo vivendo ali. Então, de tal maneira que tudo vira uma coisa só. É bonito isso, né? É fácil a gente atingir isso aí? Molezinha? Não é não. Mas dá pra gente ser assim? Dá. Mas Paulo, por acaso, veio de Marte, veio de outra galáxia? Não. A carta é aos Gálatas, mas não tem nada de galáxia por aí, né? Eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou. Ele acredita verdadeiramente no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu não sou porcaria, não. Tá certo? Ele se entregou por mim. Eu sou muito importante. Tá certo? Por isso que eu não gosto. Quando fala assim que a gente é um vermezinho, aí eu não gosto. Não, claro que não somos. Não. Ser humano Não é. Não, ser humano. Veja, o ser humano, nós temos a dignidade de filhos de Deus, herdeiros da promessa lá de Abraão. Não deu para eu desenvolver aqui, mas tem uma parte sobre Abraão, da promessa. Nós somos herdeiros. Então, ninguém pode nos menosprezar, nos desprezar. Vejam essa questão. Agora, por outro lado, Jesus nos mostra a importância da humildade. Então, nós somos herdeiros da promessa, nós somos filhos de Deus, mas isso não pode fazer com que a gente se ensoberbeça. Isso não pode fazer com que a gente ache que está com o rei na barriga. Tá certo? Por quê? Porque o Cristo era pacífico e humilde de coração. E nós somos semelhantes a Ele também. Então essa mistura toda aí faz com que nós tenhamos dignidade. Podemos ter baixa autoestima? Não. Ah, mas eu sou pobre. Não tem problema nenhum. Nenhum. A maioria é, tá certo? Então não tem problema nenhum. Ah, eu não sou tão bonita. Sou tão bonito. Não tenho não sei quanto de altura. Não tenho. Diga o que te incomoda. O que te incomoda? Dever. Pobre dever. Então, mas aí que está. O pobre é o que menos deve, viu? O pobre é o que menos deve e o que melhor paga a dívida. É mercado. É mercado. Eu vim do mercado, né? Pobre, você pode financiar para pobre que ele paga a dívida. Agora, quem tem muito dinheiro fica devendo aí, né? Paga em 80 meses, sei lá quanto, para ter um carrão. Bom, deixa eu acabar aqui. Eu não invalido a graça de Deus. Veja, eu não desprezo. Eu não invalido a graça de Deus. Tá certo? Porque eu recebi essa graça do Cristo. Né? Ora, se a justiça vem pela lei, a lei, o que é a lei? Os 10 mandamentos do Antigo Testamento, os judeus. Né? Se ela viesse pela lei, então Cristo morreu por nada. Morreu, infelizmente, Cristo teria morrido em vão. Morreu de bobeira.
né? Então veja, a justiça vem pela graça de Deus, pela bondade de Deus na minha vida. Tem algumas coisas, depois a gente precisa compreender melhor mais para frente isso aí. Compreendido até agora? Tudo bem. Oi? Vamos aqui no... Já bateu o horário aí, mas vamos mais esse aqui. O objetivo da lei está no capítulo 3, versículo 24 a 26. Né? Então, o objetivo da lei, de que lei está falando aqui? Da lei de Moisés, tá certo? Dos mandamentos, 613 leis lá que derivaram dos 10 mandamentos, né? Vamos ler? Assim foi como um educador, viu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse educador. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé de Jesus. Então deu para entender? Olha, a lei não foi em vão também. Os 10 mandamentos não foram mandamentos de Deus? Foram de Deus. Tá certo? Moisés percorreu todo aquele caminho ali, né? Recebeu as tábuas da lei, e ela nos ajuda a proteger a vida, defender a família, tá certo? Então, nas relações, termos relações mais justas, né? E ela foi nos educando, Paulo vai dizer, foi nos ensinando, apontando para quem? Para Jesus. Veja, eu não falei lá que o capítulo 5, não matarás, já falei, tem a ver com o quê? Com a defesa da vida. Quem que é a vida? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Então, os mandamentos que tem o capítulo 5 como centro para a defesa da vida, aponta para o Deus da vida, que é Jesus. Tá certo? Então, foi como um educador que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados, fôssemos salvos, justificados dos nossos o quê? Pecados, né? Pela fé. Mas, uma vez inaugurado o regime da fé em quem? Em Jesus Cristo, tá certo? Já não estamos na dependência desse educador. Por quê? Porque já conhecemos Jesus, tivemos a experiência do Cristo. Então, os mandamentos nos ajudam ainda a fortalecer, mas apontando para Cristo. Mas é o Cristo que a gente tem que olhar. Mais um pouquinho aqui que eu quero falar uma coisa. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Então, nós somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, veja, os mandamentos, então, hoje, nos ajudam na fé? Nos salvam? Não nos salvam, mas nos ajudam. Continuam nos ajudando a nos encaminhar na direção do Cristo, tá certo? Mas a dependência não temos mais. Por que não temos mais a dependência? Porque se você conhece Jesus, se você entende a mensagem dele, se você compreende os ensinamentos, a vida dele, as atitudes dele, olha para ele fixamente, olha para a cruz, você vai matar o outro?
Se Ele te amou tão intensamente que morreu na cruz? Não. Você vai roubar o outro? Você vai desonrar pai e mãe? Não. Então veja, em Cristo nós cumprimos os mandamentos. Deu para entender? Se você é um seguidor de Jesus Cristo, se você ama Jesus, compreende a mensagem dele e procura seguir esse modelo, automaticamente você vai cumprir os 10 mandamentos. Então, eu não preciso mais da lei no papel, porque como já tinha sido anunciado no Antigo Testamento, agora a lei do amor, faz com que os mandamentos estejam escritos em nossos corações. Deu para entender que a gente não está desprezando os mandamentos, tá certo? Porém, em Cristo nós cumprimos os mandamentos, porque Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus da vida. Então, o que os judaizantes queriam, que as pessoas se circuncidassem, né? Os homens, né? Para se tornar verdadeiros judeus, não tinha sentido. Não tinha sentido. Você ficar impuro porque come com o outro que é pecador? Não fica impuro. Sei, né? Ficaram com a carinha meio estranha aqui. Não sei vocês aí. Aqui o pessoal ficou com a cara, estão pensando até amanhã, eu acho. Tudo bem, gente? Já se cansaram? Então já deu 1h10. Então nós vamos, semana que vem, nós vamos encerrar então, né? Vamos até o fim, vamos encerrar, né? E aí só voltaremos depois das férias, né? Depois das férias. A férias vai até março? Então, março, a catequese é março, né? Mas nós vamos começar em fevereiro. Não, bebê, 3 meses de férias, que é isso? Não. Aqui estão querendo dar 3 meses de férias para a catequese. Eu também acho que em 3 meses vocês vão esquecer de mim e nunca mais vão querer me ver. Então vamos voltar, vamos combinar fevereiro? Começo de fevereiro, já passou? O problema é que vai ser um pouco antes do carnaval, mas mesmo assim a gente faz antes do carnaval. A gente para no carnaval só, tá certo? Muito bem. Sim. Mas não importa. Mas mesmo que tenha onde cai o carnaval, a gente só vai pular ele, ok? Vamos rezar? Vamos rezar, porque quem não reza, vira bicho. Eu não quero virar bicho, eu quero ser filho de Deus. Deus de bondade, nós os agradecemos pela Tua presença em nosso meio e que possamos continuar compreendendo essa palavra de salvação, a Vossa palavra. Assim rezemos ao Pai. Pai nosso, abençoe-vos o Deus, pleno de amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Boa noite a todos, até a próxima. Dia 7 estaremos juntos ainda.